estamos aqui para te desejar uma feliz Páscoa, né, meuzinha? E deixar de presente algumas informações. Recebemos diariamente um questionamento sobre o que é mais importante, a intervenção psicoterápica ou a intervenção medicamentosa. Eu acredito que a resposta não é sobre o que de fato é mais importante, e sim o que é mais necessário para o seu caso. Você sabe que alguns pacientes, eles chegam aqui se autodiagnosticando. Por exemplo, dizendo que estão depressivos, que não conseguem ter uma energia ou um prazer pela vida, aquele estado de anedonia, onde parece que falta força para prosseguir apesar das dores, se auto-identificando com a doença que está, infelizmente, identificada como uma das mais incapacitantes do mundo, que é a depressão. Sabemos, entretanto, que a depressão maior, ou seja, aquela que já te acompanha por um tempo significativo e você foi se achando a Mulher Maravilha, o Superman, que daria conta disso sozinho, afinal você é daquele cuja cabeça sangra, mas você não se curva. Ou a quantidade de tempo que o paciente demora para buscar uma intervenção tanto psicoterápica quanto medicamentosa através de um psiquiatra ou de um neurologista. Essa depressão maior que pode vir tanto como precursora da possibilidade de uma comorbidade, como nós já comentamos, desde uma ansiedade generalizada, a um transtorno bipolar, ou a uma esquizofrenia, ou um transtorno alimentar, anorexia, ou mesmo a bulimia, entre tantos outros transtornos que podem ser inversos ou deles se originar a depressão, pode acontecer uma modificação na estrutura, por exemplo, do hipocampo, que está relacionado ao armazenamento de memórias, onde a pessoa pode ficar mais esquecida, e mexer também na conduta comportamental da tomada de decisão, lá na estrutura do córtex pré-frontal, onde o medo de estar sendo prejudicado vem a inibir a proatividade da tomada de decisão, além de mexer também na estrutura do sistema de amígdala cerebral, onde parece que o cérebro está em constante movimento e estado de alerta, com o medo de si mesmo. Ele mesmo começa a se auto-identificar como não estando gostando e nem estando satisfeito consigo mesmo, com os outros, ou seja, uma visão negativa de si, das pessoas, do futuro, a tríade que nós identificamos como um processo depressivo, que também pode ser ansiolítico. Ou seja, nesse sentido, acaba por diminuir a capacidade cerebral, por exemplo, da neurogênese, que podemos identificar a partir, vamos colocar assim, em média, de acordo com os estudos científicos, de 3 anos de uso de intervenção medicamentosa, pode voltar o volume necessário dessas estruturas que se perdeu através de transtorno, como o hipocampo, o córtex pré-frontal, a homeostase da amígdala cerebral pode retomar a partir de 3 anos de uso de intervenção medicamentosa. Então eu venho aqui lembrar que não é da noite para o dia que você vai iniciar um medicamento e já perceber a diferença. Até inclusive, para o seu conhecimento,
Há as intervenções de primeira e segunda geração, ou seja, dos primeiros e segundos fármacos necessários de pesquisa e experimentos de larga escala para poder promover uma melhoria para você, que são os medicamentos com um custo um pouco mais acessível. Eles são de excelente qualidade, só que eles demoram de 15 a 20 dias para começar a te trazer um efeito esperado de diminuição dos sintomas aversivos que todos os transtornos trazem, né? Para você tomar um medicamento, por que é importante as duas intervenções, tanto a medicamentosa quanto a psicoterápica? Porque a psicoterápica vai investir no seu enfrentamento através da análise do seu comportamento e nas indicações de intervenções necessárias para que você tenha um efeito a curto prazo de melhoria, para que a doença ela não se multiplique ou piore o seu quadro clínico. Então, tudo isso para te explicar que o medicamento ele não vai fazer um milagre. Ele é necessário junto com uma psicoeducação de um comportamento que é preciso também estar associado a essa intervenção medicamentosa. Como eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, eu não posso abrir mão da importância de você também estar com uma orientação psicoterápica para agir junto com a intervenção medicamentosa. Medicamentos de primeira e segunda geração, que você toma ali, o remédio já quer estar verificando o resultado que você espera, não acontece de um dia para o outro e nem de uma semana para outra. Precisa de 15 a 20 dias para reorganização, que em alguns casos você até percebe uma piora, que é quando o medicamento vai causar um estado de choque mesmo, onde ele vai intensificar o sintoma para poder reorganizar a estrutura dessa química entre o neurotransmissor para o neuroreceptor, o que é que fica ali na fenda sináptica que venha a promover para você uma melhora do seu estado psíquico. Quando se trata de um medicamento de terceira geração, que são os medicamentos mais caros, aí o seu resultado pode vir de 3 a 4 dias, diminui. E esses medicamentos de terceira geração, eles promovem ali um impedimento da recaptação, por exemplo, da noradrenalina, né? Vamos supor que a sua depressão, ou a sua ansiedade, ou o seu transtorno, ele está ligado a uma falta de noradrenalina. Então, aquela noradrenalina que é impulsionada pelo neurotransmissor para a captação do neuroreceptor, ter a química necessária para dar continuidade à sua rede neural, essa fenda sináptica, onde ela manda, por exemplo, a noradrenalina, o receptor pega, usa o que ele precisa e passa para o próximo neurotransmissor e assim vai dando continuidade ao processo. Mas ele devolve aqui para a fenda sináptica aquilo que ele não usou. E o que os medicamentos de terceira geração faz? Não permite que aqui quem transmitiu pega de volta. Então ele impede a recaptação e ela fica aqui na fenda sináptica, promovendo um aumento desse neurotransmissor tão necessário que está te faltando. Por isso que os medicamentos de terceira geração, eles têm uma tendência de agir mais rápido.
mas não significa que ele vai ser assertivo de primeira mão. Ai, não, doutora, mas eu não sou um laboratório de experiência. Não é sobre ser um laboratório de experiência. É porque é muito complexo. O estado psíquico tem uma complexidade porque envolve 86 bilhões de neurônios e várias estruturas que precisam ser organizadas, e isso não acontece da noite para o dia. Então, se o medicamento passou ali de 20 dias e você de fato não consegue ver um resultado esperado, é preciso voltar lá no psiquiatra para que ele faça um ajuste medicamentoso, porque daqui a pouco você conta uma história clínica para ele ou leva um resultado por escrito do seu psicólogo que te avaliou e ele identificou que pode ser uma falta de serotonina, mas pode não ser serotonina, pode ser noradrenalina, mas pode ser que você se autodiagnosticou através da sua história clínica, como por exemplo um transtorno de TEPT, de um estresse pós-traumático ou de uma síndrome do pânico, mas daqui a pouco você estava em uma crise de mania, de bipolaridade, então na verdade o que te falta é um lítio, então precisa voltar para fazer o ajuste. Não significa que o psiquiatra ou o neurologista ele errou, não é isso. Ele está tentando te ajudar da melhor forma possível. E não voltar mais é um sinal de que você não entendeu a função desses profissionais na íntegra para poder ajudar você. Então, muito cuidado, porque nós somos muito imediatistas, nós queremos o resultado para ontem de um transtorno que pode ter de origem lá a sua história regressa do seu útero materno, onde você já carrega um genes de ansiedade, por exemplo, da própria maternidade, ou de uma história de vida materna com muitos estresses, com muitos traumas que não foram trabalhados. Então, muito cuidado de querer um resultado para ontem, quanto uma história de vida não se consegue resolver da noite para o dia. Então, eu venho aqui para informar que a resposta da pergunta, o que é mais importante, a intervenção medicamentosa ou a intervenção psicoterápica, que eu lamento informar que são as duas intervenções essenciais para uma melhoria qualificada. Um não dispensa o outro. Se você tem a oportunidade de poder investir nessas duas condições de melhoria, faça isso. Ainda que você precise durante algum tempo mesclar, não, esse mês eu consigo fazer terapia, o mês que vem eu vou investir no psiquiatra, depois eu retomo a terapia. Você pode fazer um condicionamento dentro das suas condições, mas é importantíssimo você não abrir mão da necessidade que você pode acabar postergando a sua melhora quando você levanta uma barreira contra uma intervenção medicamentosa ou contra uma intervenção psicoterápica tão necessária para ajudar você, certo? Um beijo, um abraço apertado, uma boa noite. Mel, o que a gente faz quando um paciente atrasa? Vamos tocar? Vamos lá?